Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre filiação socioafetiva aqui no nosso canal? Então pessoal, o assunto de hoje relacionado ao direito de família, é claro, é sobre filiação socioafetiva. O que é isso, onde pode ser feita, de que forma, quem que pode, quem não pode fazer, enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, uma forma mais assim, tranquila, um comentário breve, mas que de repente são dicas que pode ajudar a quem precisa, tá bem? Então assim, as perguntas que chegam aqui no escritório, né? Como que é? Onde que faz? Né? Quem que pode? Como eu disse, né? Filiação socioafetiva, o que é isso? Né? Então, assim, os cartórios, eles reconhecem a filiação socioafetiva para pessoas acima de 12 anos. Né? E eu vou explicar quando a pessoa é menor de 12 anos como é que tem que ser feito, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui informação do Corregedor Nacional de Justiça. Então, o ministro Humberto Martins, né, ele assinou um provimento que define idade, que é 12 anos, para reconhecimento voluntário. De sua vontade, vou lá e faço reconhecimento no cartório, né, voluntário da paternidade, ou também da maternidade, né, socioafetiva. Então, no texto do ministro aqui, a filiação socioafetiva em cartórios será para pessoas com mais de 12 anos. Né? Porque menor de 12 anos, aí precisa sim de um processo judicial com advogado, tudo direitinho, tá? Para evitar o quê? Fraude. Para evitar a fraude, sempre por conta disso. Então, esse reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos, ele será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Então, vamos ver aqui como era antes esse reconhecimento voluntário, né? Era autorizado pelas pessoas de qualquer idade. Por isso existia muita fraude. O registrador ele deverá afastar a existência do vínculo afetivo da paternidade ou maternidade socioafetiva quando ele verificar os elementos concretos, sempre pensando na questão da fraude, né? Então, tem que demonstrar o que? A afetividade, né? Uma relação de afetividade por todos os meios, tem que se provar, né? Em todos os meios em direito admitidos, bem como documentos, apontamentos escolares, né? Como no caso ele na escola, ele é o responsável pela criança, né? Ou representante do aluno. Inscrição de pretenso de filho em plano de saúde, isso é uma prova também. Né, que eu inscrevo como, eu tenho a pretensão de tê-lo como filho, então no meu plano de saúde, ou de repente em órgão da Previdência Social, né? Então essas provas documentais, elas vão ajudar a comprovar a relação de afetividade daquele pai ou daquela mãe, né, não biológico, claro, com aquele filho, com aquela criança, né? Então essas questões são muito importantes, devem ser mencionadas, né, servem de provas. E também um registro oficial de que moram no mesmo endereço, na mesma casa, né, no mesmo domicílio, vínculo de conjugalidade, que se diz, né, ou seja, tem lá o casamento, a união estável, né, com com ascendente biológico. Então, assim, uma mãe que tinha um filho, né, ou estava grávida e casou novamente com outra pessoa, e esse novo marido, ele trata essa criança como se filho dele fosse. Então, o casamento dessas duas pessoas, né, a mãe biológica com o padrasto, digamos, né, com esse novo marido, então essa a relação também que comprova, né, a questão de afinidade, né, entre outras questões que se provam também, né. Então, a ausência também desses documentos não impede o registro. Nessa situação aí, a criança de 12 anos, né, não impede. Se realmente não tiver esses documentos, também não vai ficar impedido, né? Mas aí ele tem que justificar, os interessados têm que justificar a impossibilidade desses documentos, né? De estar com esses documentos, justifica-se isso tudo lá no registrador, né? E aí o registrador vai apurar isso, ele vai atestar como foi que ele apurou. Essa apuração do registrador, ele vai ter que atestar lá o que foi que o convenceu, né, a formalizar, né, a existência dessa relação de socioafetividade aí, tá? Então,
esses documentos que são levados lá no registrador, eles são arquivados juntamente com um requerimento, tá? Então, o consentimento aqui, que no caso nós estamos falando, que teve uma outra alteração nesse sentido do consentimento, pelo novo provimento. Então, diz o quê? Com relação à idade, né? Então, para que o filho possa dar o seu consentimento. Então, o filho vai poder consentir agora a partir dos 12 anos, tá? Então, no novo normativo, se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento da filiação socioafetiva, que é o que nós estamos falando aqui, ela vai exigir esse consentimento. Então, menor de 18 anos, né, acima de 12 e menor de 18, ele precisa consentir. Eu quero que o fulano de tal seja o meu pai socioafetivo, ou que a fulana de tal seja minha mãe socioafetiva. Então, ele tem que consentir, tá? Antigamente, não precisava, nem para os menores de 12 anos não precisava de consentimento, ok? Então, se você, interessado, né, estiver com todos esses, né, estiver de posse desses requisitos, você tem todos os requisitos exigidos, né, para que faça esse registro, né, de pai ou mãe socioafetiva, claro, não tem problema, o registrador ele vai encaminhar toda essa documentação, o expediente que eles falam, né, para o representante do Ministério Público. Então, não é que o registrador vai decidir sozinho. Tudo isso é encaminhado, essa documentação, esse requerimento, todo encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público é um fiscalizador da lei, e principalmente quando envolve interesse de incapaz, né? Então, ele vai verificar se está tudo correto, o Ministério Público, depois que avaliar, vai dar um parecer, né? E aí, se o parecer for favorável, o registro vai ser realizado. Então, não é automático, chega lá no cartório, eu quero, pronto, não. Vai tudo para o Ministério Público, o Ministério Público dá um parecer, se for favorável, ok, faz o registro, é feito o registro. Caso contrário, se for desfavorável, o registrador vai comunicar os interessados, né? Vai comunicar as pessoas que fizeram requerimento, que ocorreu, né? Que veio esse parecer desfavorável do Ministério Público, né? E ele vai arquivar, e o requerimento é arquivado, tá bem? Bom, pessoal, essa é mais uma dica aqui do canal, espero que tenha ajudado, e havendo qualquer dúvida, pode deixar a sua pergunta, que eu tenho o maior prazer em responder e ajudar vocês, tá bem? Então fiquem bem e até o próximo vídeo.